Olá, Evandro Oliveira, 3S Moto, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje no Falando de Scooter. E vamos falar aí da tão cobiçada não, tão falada, né, a mais recente novidade das scooters, a X-Max 250. Então, bora lá, vamos falar um pouco sobre a nossa visão, a visão 3S Moto, alguns itens que a gente gosta de avaliar nas scooters e vamos falar um pouquinho sobre ela. Lembrando que a gente procura sempre ser muito imparcial e quando tiver algum tipo de opinião pessoal minha, eu vou deixar bem claro que é opinião e aí cada um tem a sua. Lembrando também, uma moto muito nova, então a princípio todas elas desde que lançaram ainda estão em garantia, então nós não mexemos muito nessa moto, já mexemos em algumas. Mas a maioria vem por troca de óleo, uma simples troca de óleo, e já mexemos acho que umas 2 ou 3 por colisão. Aí foi mais corretivo, alinhamento inclusive de mesa, chassi, bengalas, enfim. Então com relação à manutenção mesmo, não vem muito ainda pra gente fazer, porque é uma moto relativamente nova, né? Então, mas eu andei sim na moto, para a gente poder falar um pouco, acabei cotando um pouco de valores de peças para saber a questão de manutenção, enfim. Então vamos lá. Primeiro item que a gente sempre avalia, motor, né? Ela é uma 250, porém, na verdade 249,8 cilindradas, pode-se dizer que é realmente uma 250, com 22 cavalos, 22,8 cavalos de potência, com 2 válvulas. Tá? Diferente, até vamos comparar com a irmãzinha dela, né, que é a NMAX. A NMAX tem 4 válvulas, né, com comando de válvulas variável, que é uma tecnologia bem interessante. Nessa não, já é um motor mais simples, com 2 válvulas, uma de admissão e outra de escape. O que a gente pode falar desse motor, tá? Eu nunca fui proprietário de uma X-Max, andei nela, cheguei a pegar um pouco de rodovia, andei por aqui, bairros, dentro da cidade e tudo mais. Motor bacana, razoável, para um 250 cilindradas. Eu ouço muitas pessoas falando, mas ela é meio xoxa e tudo mais. Eu até entendo aí as pessoas que criticam um pouco ela, porque realmente, eu acho que de todo o conjunto, de todos os itens que nós vamos falar aqui hoje da X-Max, eu acho que é o único ponto que não deixa a desejar, mas ela poderia ser um pouquinho melhor. É de motor, ela poderia ser um pouquinho mais forte. Uso urbano perfeito. Para estrada vai também, mas a gente vai ali já falando de motor, vamos falar de velocidade aí. Velocidade final, por exemplo, é ali 135, dependendo da situação, até 140 no painel, tá? Velocidade real, a gente acaba aqui não mencionando, mas provavelmente deve estar ali beirando seus 130, enfim. Ou seja, viajar com uma moto dessa, numa rodovia de 120 km por hora, pode ser que você já esteja ali no limite, né? E numa ultrapassagem ali de emergência, talvez deixe a desejar um pouquinho, principalmente se tiver garupa, tá? Então, é uma moto que dá para viajar? Sim, mas é legal dar preferência por rodovias de 100 km por hora. Aí você tem um motor um pouco mais de sobra ali para viajar com segurança, tá? Para uso urbano, sensacional, tá? Na minha opinião, no caso agora, eu achei sensacional, um motor que atende a necessidade, tá bom? Rodas, ela vem com as mesmas rodas praticamente da Maxim, vem com aro 14 na traseira e 15 na dianteira. É um tamanho de roda razoável, a gente sabe que quanto maior o aro melhor na questão segurança, com relação a buracos e tudo mais, mas bacana também aí o tamanho da roda da X-Max. Consumo da X-Max. Dentro do que eu pilotei aqui entre uso urbano e estrada, e o teste que eu fiz foi estrada utilizando ali nos 100 km por hora, ela teve uma variação ali entre 30 e 38 km por litro. Então, assim, uma moto bastante econômica. Levando em consideração essa média aí de consumo, o tanque dela é de 13,2 litros
Então, dependendo aí de quem pilotar, de como você usar, a velocidade que você vai usar, você vai ter uma autonomia aí de um tanque aí de 400 e poucos quilômetros rodados aí com um tanque de combustível, né? O que é bem bacana, dá uma certa segurança aí em viagens mais longas, tá bom? Manutenção. Manutenção, confesso que foi um item que me surpreendeu, tá? A gente sempre cota peças originais. E cotando peças originais eu achei valores muito acessíveis, né? E aí o que a gente vê mais, principalmente em scooter, que é o que mais se troca? Correia, rolete e polia. Posso dizer que trocar um conjunto completo da X-Max, original da Yamaha, comprando na concessionária, e vamos comparar a Citicon ali, que é uma scooter da categoria, olha que posso dizer que é a metade do valor. Tá? Comprando as peças originais. Então surpreendeu a X-Max nesse ponto aí, tá? Manutenção bem acessível mesmo. Então um ponto positivo aí para a Yamaha com relação ao custo das peças de manutenção preventiva. Agora a gente pode falar um pouquinho com relação às outras peças, carenagens, as próprias bengalas, mesas, que nós tivemos essa experiência aí com essa moto com relação à colisão. Como toda moto aí, ou como toda scooter já da categoria dela, os valores já são bem salgados, tá? Então, bacana aí, ponto positivo com relação à manutenção preventiva. Agora, quando a gente fala na corretiva, principalmente nesse tipo de peça, é caro como toda moto, tá bom? Deixa eu pegar minha cola aqui. Próximo item, ciclística. Ciclística dessa moto eu achei sensacional. Uma moto muito ágil, leve de andar nos corredores. Uma moto que você andou daqui na esquina, ela já praticamente é sua. É muito amigável. Então, um ponto positivo para a ciclística, muito leve, muito ágil. Eu gostei bastante. Banco. Vamos falar do banco. Bom, para falar do banco, vamos aqui pertinho, né? Vamos ver a moto aqui de perto. Banco dela aqui em 2 níveis. É um banco confortável, tanto para o garupa, ó, tem bastante espaço para o garupa, quanto para o piloto. Então, ponto positivo para o banco. Vamos abrir aqui o compartimento, aproveitando já. Bacana, ó, tem esquema, não tem um amortecedor, mas ele tem um sistema de mola ali na dobradiça e ele segura o banco aberto. Espaço bem bacana, com luz de cortesia aqui para iluminar. Cabem 2 capacetes e ainda sobra aí espaço para colocar capa de chuva, enfim, entre outras coisas aí que a gente precisa levar para quem anda de moto. Então, bem bacana aí a questão do banco. Aproveitando, falamos do banco, vamos falar deixa eu ver se esse é o próximo item, da posição de pilotagem, que é um item que a gente gosta de falar. Bacana a posição de pilotagem dela, eu vou sentar pra gente ver. Eu tenho 1,72 m. Ela também tem duas posições de pilotagem, né? Aqui a perna aqui embaixo e aqui um pouco mais à frente. Não é possível esticar como a N-Max, dá para esticar um pouco mais, e como a própria Maxim, você consegue esticar mais aí dependendo da estatura do piloto, tá? Mas na verdade você tem aí dois modos aí de pilotagem aí, com a perna um pouco mais à frente, com a perna abaixo. Então, bacana, uma posição de pilotagem de certa forma confortável. Próximo item que a gente costuma avaliar, painel e as funções. Vamos dar uma olhada no painel? Vamos ligar ela aqui. Viramos aqui, ó. Vamos lá. Meu, a X-Max, a Yamaha nesse caso aqui tá de parabéns, porque o painel ficou bem bonito e cheio de funções, né? Então a gente tem lá consumo, não sei se vai dar para ver na câmera aí, mas a gente tem aqui
esse botãozinho aqui, ó, que a gente apertando ele vai mudando ali as funções do computador de bordo. Ela tem um computador de bordo bem bacana. Então tem lá o marcador de velocidade, o conta-giros, tem quilometragem, tem relógio. E aí quando a gente vai mudando, aqui no caso está marcando consumo médio, no caso aqui 29,7. Aqui o consumo em litros a cada 100 km. Temos lá a velocidade média. Temos a temperatura externa, que é bem bacana, né? Temperatura ambiente. Tensão de bateria, o que é bem legal também. E aqui a opção de você ligar e desligar o controle de tração, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, um painel bem bacana. Poxa, show de bola. A Yamaha caprichou. Caprichou na questão aí do painel da X-Max. Coisa que a gente sente falta em muitas motos, em muitas scooters, um painel completinho assim, com todo esse tipo de informação aí. Isso só vem agregar, então ponto positivo. Abastecimento, que é um dos itens que a gente fala bastante aqui também, que nós acreditamos ser importante, até pela conservação da moto, né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o tanque. A gente aperta aqui, gira para trás, ele abre. Tá aqui, ó, o botãozinho de chave. Levantou e aí fica o bocal aqui dentro, lá fundo. Então eu tenho aqui também um recipiente aqui, uma área de escoamento, caso o frentista errar ou a bomba cuspir um pouco de gasolina, de combustível para fora. Eu tenho toda essa área aqui para coletar o combustível e jogar para baixo, o que é bem bacana, bem positivo. Porque se não escorre na carenagem, com o tempo vai estragando o plástico, enfim, vai danificando a moto e a gente não quer isso. Então, bem bacana, coisa que na X-Max, na N-Max, ela já é um pouco mais para cima, né? Nessa ela já tem um compartimento onde coleta ali o combustível para caso de excesso e joga lá para baixo aí numa mangueirinha de respiro. Então, bem bacana. Que mais? Chave. Outro item que a gente fala bastante, né? Vamos voltar para lá de novo. Chave de presença, que é bem legal. E aí aqui, ela com a chave estando perto, tem esse botão onde eu destravo a moto para abrir o banco, para abrir o combustível, para ligar o contato, né? Olha lá, girou, liga o contato. Poxa, bem bacana. Então você deixa a chave no bolso lá e esquece. Não tem mais essa questão de chaveiro, enfim, é uma comodidade bem bacana essa chave de presença. Então, bem legal. Próximo item, que a gente entra mais na questão segurança. De segurança, freios ABS, que a gente cansa de falar aqui, é indiscutível. Na minha opinião, principalmente, todo veículo, moto, carro, já deveria vir com ABS de fábrica independente, desde do modelo de entrada ao modelo mais Prime, deveria ter freios ABS. Então o freio da X-Max ABS, sensacional, freio a disco dianteiro e traseiro. E ainda na questão de segurança, que nós já mencionamos ali no painel, controle de tração. Às vezes, conversando até com alguns clientes, com alguns amigos, tal, acabou se tornando até meio que um tema polêmico, o controle de tração que veio equipado na X-Max, né? Vamos falar, pra que isso aí? É besteira e tudo mais. Olha, eu respeito a opinião de todos. Vou dar nesse caso aqui a minha opinião, tá? Tudo que vem para segurança, para nossa segurança, principalmente em moto, eu acho extremamente válido, tá? Em toda a situação que a gente usa, eu acredito que seja percentual muito baixo, que aqui no Brasil a gente usaria um controle de tração, mas que usa. Tá? Então, situações, por exemplo, de chuva, quando a gente passa naquelas faixinhas brancas ou amarelas, aquele é um piso extremamente liso, tá? E uma acelerada errada ali, a moto numa curva um pouco tombada, você pode sim distracionar e cair.
Um controle de tração aí pode fazer toda a diferença, tá? Uma aquaplanagem na estrada, um controle de tração pode fazer sim toda a diferença. E aí temos outras situações aí também que de repente poderia usar aí o controle de tração, mas eu fiz um teste extremo. Eu saí com ela e fui num gramado. Tinha acabado de chover bastante, então estava até meio com lama. Eu fui nesse gramado e acelerei até o fim. É bem bacana, ele começa a cortar o giro do motor, a moto começou deu uma saída de traseira, ela já corta o giro, estabiliza a moto, então assim, pode ser que seja um acessório, um opcional, que não se use muito, mas é sensacional, é bem bacana no quesito segurança. E tudo que na verdade tudo não, né? Mas a maioria das coisas quando a gente usa para segurança é para não se usar, né? Por exemplo, a gente faz seguro de carro e moto, mas a gente não quer usar, né? Mas se precisar, você tem. Cinto de segurança, a gente usa o cinto de segurança no carro. E de verdade, a gente acredita que a gente não queira usar, porque para usar o cinto de segurança você provavelmente se envolveu numa situação de risco ou até mesmo num acidente. Mas se você se envolveu num acidente ou numa situação de risco, você está com o cinto de segurança e aí é importante estar com o cinto de segurança. Então o controle de tração eu acredito que seja mais ou menos essa questão do seguro e do cinto de segurança. A gente tem para não usar, mas numa situação de emergência, se precisar, ele está lá e vai ajudar. Então esse teste que eu fiz no gramado eu achei bem bacana, a moto fica na mão, eu achei bem positivo, tá? Então ponto positivo aí para o controle de tração da X-Max, tá bom? E aí por último que nós costumamos falar, design. Poxa, design é muito pessoal, como eu sempre falo, mas vamos dar um giro aqui na X-Max e na minha opinião a Yamaha caprichou de verdade, né? Uma frente bonita, bem invocada. Vamos acender aqui as lanternas, né? E faróis. Olha lá, frente toda em LED, bem bacana, né? Paralama bonito também, duas cores, a roda bem bonita, o acabamento dessa moto ficou muito legal. Vou passar bem rapidamente porque acredito que a maioria das pessoas já conhecem a moto. A traseira também ficou muito bacana. Eu acho só que a Yamaha poderia ter feito uma lanterna full LED, né? Os piscas vieram com lâmpadas comuns, incandescente. Então, eu acho que ela poderia ter vindo com a lanterninha aí full LED. Ia ficar bem mais bacana, eu acredito. Mas é isso. No contexto geral... No contexto geral não, né? Nessa questão de design, eu achei a moto fantástica, um design arrojado, agressivo, esportiva, que o brasileiro eu acredito que gosta mais, né, desse tipo de design, né, nas scooters, nas motos. Então, show de bola. No contexto geral, vale a pena uma X-Max? Olha, no contexto geral, na minha opinião, acredito que vale a pena sim. Tá? Acho que 2 pontos assim que eu não é nem negativo, mas que eu daria nota mediana para a X-Max. Primeiro, motorização. Eu acho que ela merecia um motor um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais arisco. Porque eu tive a sensação nela, andando nela, claro que é uma moto mais encorpada, te dá muito mais segurança, muito mais estabilidade, mas de motor muito parecida com a NMAX, tá? Essa é a primeira percepção que eu tive, porque a NMAX ela é uma motinha muito esperta, né? Tanto que assim, de velocidade final, a NMAX chega ali no seu 120, 125, 128 de painel, né? É uma 160, vamos comparar aí com a irmãzinha mais nova, apesar de não ser da mesma categoria. Aí nós vamos para uma 250, que está lá com sua velocidade final ali 130, 135, é uma diferença muito pequena para uma diferença de cilindrada razoável, né? Então eu acho que merecia uma motorização um pouquinho melhor. Claro que hoje nós temos aí polias, molas, roletes que ajudam a melhorar tudo isso, mas eu acho que ela podia vir de fábrica um pouquinho mais arisca aí. Então esse eu acho que é um ponto que eu diria que ser razoável, não é negativo, mas razoável. Ela merecia um pouquinho mais de força aí, um pouquinho mais deveria ser um pouquinho mais arrojada no que diz a questão motor,
né? E o outro, preço, né? Mas aí não é só ela, a gente entraria numa discussão aqui que tudo que a gente vai comprar no Brasil, eu acho que, na minha opinião, não custa o valor que se vende. Então, eu acho que para uma scooter 250 cilindradas ela poderia ser um pouquinho mais barato também. Mas também aí é outra questão. Tá bom? Então tá aí, falamos um pouquinho aí da X-Max 250, eu espero que tenha gostado do vídeo, ajudado um pouco aí você que está pesquisando, buscando informação para comprar um modelo desse. Moto bem bacana, apenas com essas ressalvas aí com relação ao motor, então já fique meio ciente, porque ela não é tão arrojada assim, mas bem bacana a moto. E valor, se estiver disposto a pagar, claro, vale cada centavo. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou do nosso vídeo? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal para acompanhar aí as dicas de serviços, os serviços que a gente faz e também aí um pouco que a gente fala das motos e das scooters, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.